Em cada um dos problemas de 27 a 36, determinar a equação reduzida, o vértice, o foco, uma equação da diretriz e uma equação do eixo de simetria da parábola dada. Esboçar o gráfico. Vamos relembrar que existem duas possíveis equações reduzidas para a parábola. Ou ela é quadrática em x, ou quadrática em y. O vértice da parábola será dado pelas coordenadas h e k, dessa forma reduzida. Relembramos aqui que este livro trata como equação reduzida da parábola a equação que ignora os coeficientes h e k do vértice, e com isso, usamos a denotação de x' e y'. O coeficiente p nos ajuda a avaliar a concavidade da parábola e a determinar o seu foco e sua diretriz. Seu módulo nos diz a distância entre o foco e a reta diretriz. Se a parábola tiver equação quadrática em x, então sua concavidade será observada na vertical, ou seja, para cima ou para baixo. Neste caso, o foco será dado a partir das coordenadas do vértice e do coeficiente p, dado pelas coordenadas h e k mais p sobre 2, e a diretriz será constante em y, sendo dada por k menos p sobre 2. Além disso, se o coeficiente p for positivo, a parábola terá concavidade para cima, e se for negativo, terá concavidade para baixo. De modo análogo, se a parábola tiver equação quadrática em y, sua concavidade será horizontal, seu foco será dado pelas coordenadas h mais p sobre 2, e k, sua diretriz será dada pela relação x constante igual a h menos p sobre 2. E se o coeficiente p for positivo, sua concavidade será para a direita, caso seja negativo, para a esquerda. Roteiro para esta questão. Deixaremos os termos do componente quadrático ao lado esquerdo da equação, e os demais, ao lado direito. Devemos dividir ou multiplicar todos os termos da equação, caso necessário, por algum valor que deixe o coeficiente do termo quadrático unitário. Devemos usar o completamento de quadrados ao lado esquerdo da equação, e realizar a compensação do novo termo também ao lado direito. Realizamos uma fatoração ao lado direito, para que a variável não quadrática fique com coeficiente unitário. Escrevemos a forma reduzida, e com isso, temos as coordenadas do vértice da parábola, e o seu coeficiente, p, para que possamos calcular o foco e a diretriz. Ignorando-se nessa equação as coordenadas do vértice, temos a equação na forma reduzida centralizada no vértice. Questão 27. Parábola de equação, x² mais 4x mais 8y mais 12 igual a 0. Por ser quadrática em x, esta é uma parábola com eixo de simetria constante em x e diretriz constante em y. Deixamos o termo de y e o termo independente ao lado direito da equação. Perceba que vamos pular a etapa da divisão da equação, pois o coeficiente de x² já é igual a 1. Somamos 4 nos dois lados da equação, para que o lado esquerdo tenha um trinômio quadrado perfeito. Escrevemos o lado esquerdo da equação na forma de um produto notável, e operamos a soma ao lado direito. Colocamos o menos 8 em evidência. E percebemos que a equação desta parábola pode ser lida como x mais 2² igual a 2 vezes menos 4 vezes y mais 1. Que centralizada no vértice fica como x' igual a menos 8y'. Esta equação nos dá p igual a menos 4, e vértice de coordenadas menos 2 e menos 1. Podemos usar a relação prevista para o foco, que nos dá o foco de coordenadas menos 2 e menos 3. Usamos também a relação para a reta diretriz, que nos dá a equação y constante igual a 1. E como a equação é quadrática em x, observamos a coordenada x do vértice para obtermos a equação x igual a menos 2 para o eixo de simetria. Apresentamos com o auxílio da calculadora gráfica 10 a parábola e seus elementos, sendo eles o vértice em azul, o foco em verde, a reta diretriz na cor roxa e o eixo de simetria na cor preta. Questão 28. Parábola de equação x² menos 2x menos 20y menos 39 igual a 0. Por ser quadrática em x, esta é uma parábola com eixo de simetria constante em x e reta diretriz constante em y. Remanejamos o termo de
y, e o termo independente para o lado direito da equação. Somamos um em cada lado da equação, para que possamos completar o trinômio quadrado perfeito ao lado esquerdo. Escrevemos o trinômio na forma de um produto notável, e operamos a soma disponível. Fatoramos o coeficiente 20. E escrevemos a equação na sua forma que pode ser chamada de canônica. Em versão centralizada no vértice, essa equação fica como x' igual a 20y'. Então, esta equação nos dá para o coeficiente p o valor 10, e para o vértice, as coordenadas 1 e -2. Pela relação prevista para o foco, chegamos nas coordenadas 1 e 3. Pela relação da diretriz, chegamos na equação y constante igual a -7. E observando o vértice, obtemos o eixo de simetria de equação x igual a 1. Usamos a coordenada x, pelo fato da equação ser quadrática em x. Apresentamos a representação gráfica desta parábola com os seus elementos calculados. Questão 29. Parábola de equação y² mais 4y mais 16x menos 44 igual a 0. Por ser quadrática em y, esta é uma parábola com eixo de simetria em y e diretriz constante em x. Remanejamos o termo de x e o termo independente para o lado direito da equação. Somamos 4 nos dois lados da equação para completarmos o trinômio quadrado perfeito. Escrevemos o trinômio na forma de produto notável, e operamos a soma disponível. Colocamos o valor -16 em evidência. E escrevemos a equação em sua forma canônica. Na versão centralizada no vértice, essa equação é dada por y' igual a -16x'. Das equações, extraímos o coeficiente p, que vale -8, e o vértice da parábola, de coordenadas 3 e -2. Utilizamos a relação prevista para o foco, e obtemos as coordenadas -1 e -2. E a relação prevista para a diretriz, que dá a equação x constante igual a 7. Pela coordenada y do vértice, já que a equação é quadrática em y, temos o eixo de simetria com a equação y constante igual a -2. Com isso, podemos apresentar graficamente a parábola, com a diretriz, o foco, o vértice e o eixo de simetria. Questão 30. Parábola de equação y² menos 16x mais 2y mais 49 igual a 0. Por ser quadrática em y, o eixo de simetria será constante em y e a diretriz em x. Remanejamos o termo de x e o termo independente para o lado direito da equação. Somamos um nos dois lados da equação para completarmos o quadrado perfeito. Escrevemos o quadrado perfeito na forma de produto notável e operamos a soma disponível. Colocamos o 16 em evidência. E escrevemos essa equação na forma canônica. Também podemos escrever ela na versão centralizada no vértice, que fica como y' igual a 16x'. Isso nos dá para essa parábola o coeficiente p, valendo 8, e o vértice de coordenadas 3 e -1. Usamos a relação prevista para o foco, para chegarmos nas coordenadas 7 e -1. E a relação para a diretriz, nos dando a equação x constante igual a -1. Além disso, por ser quadrática em y, observamos a coordenada y do vértice, para chegarmos na equação y igual a -1 para o eixo de simetria. Com todos os elementos calculados, apresentamos graficamente esta parábola. Questão 31. Parábola de equação y igual a x² sobre 4 menos 2x menos 1. Por ser quadrática em x, esta parábola terá eixo de simetria em x e diretriz em y. Reajustamos a equação de modo que os termos de x fiquem ao lado esquerdo, e o termo de y e o termo independente fiquem ao lado direito. Devemos multiplicar toda a equação por 4, para que o coeficiente do termo quadrático fique igual a 1. Somamos 16 nos dois lados da equação, para que possamos completar o quadrado.
Escrevemos o trinômio ao lado esquerdo como produto notável do tipo quadrado da diferença, e operamos a soma ao lado direito. Colocamos o número 4 em evidência. E escrevemos a equação na sua forma canônica. Em versão reduzida e centralizada no vértice, a equação fica como x' igual a 4y', que tem como coeficiente p o valor 2, e vértice de coordenadas 4 e menos 5. Pela relação do foco, chegamos às coordenadas 4 e menos 4. Pela relação da diretriz, obtemos a equação y constante igual a menos 6. E observando o vértice, temos para o eixo de simetria, a equação x constante igual a 4. Realizamos graficamente o esboço desses elementos. Questão 32. Parábola de equação x² menos 12y mais 72 igual a 0. Como a equação é quadrática em x, o eixo de simetria será em x também, e a diretriz será em y. Escrevemos o termo quadrático de modo isolado. Não precisamos completar o quadrado nesta questão, pois x² já é um quadrado perfeito. Fatoramos o valor 12. E escrevemos a forma canônica dessa parábola, que em versão reduzida e centralizada no vértice, tem equação x' igual a 12y'. Da equação, obtemos p igual a 6, e o vértice de coordenadas 0 e 6. Para o foco, obtemos as coordenadas 0 e 9. Para a diretriz, a equação y constante igual a 3. E para o eixo de simetria, a equação x constante igual a 0. Assim, apresentamos graficamente o esboço dessa parábola com os seus elementos já calculados. Questão 33. Parábola de equação y igual a x² menos 4x mais 2. Por ser quadrática em x, a parábola terá eixo de simetria constante em x e diretriz constante em y. Reescrevemos a equação de modo que os termos de x fiquem ao lado esquerdo da equação, e os demais, ao lado direito. Somamos 4 nos dois lados da equação, para completarmos o quadrado. Escrevemos o trinômio na forma de produto notável, e operamos a soma disponível. Deixamos o coeficiente já unitário em evidência no lado direito da equação. E escrevemos a equação desta parábola na forma canônica, que em versão reduzida e centralizada no vértice, fica como x' igual a y'. Esta equação nos dá p igual a meio, e vértice de coordenadas 2 e menos 2. Por critério análogo ao das questões anteriores, o foco fica com coordenadas 2 e menos 7 sobre 4. A diretriz, com a equação y constante igual a menos 9 sobre 4. E o eixo de simetria, com a equação x constante igual a 2. Apresentamos graficamente os elementos desta questão. Questão 34. Parábola de equação y igual a 4x menos x². Esta parábola terá eixo de simetria constante em x e diretriz constante em y. Reescrevemos a equação com os termos de x ao lado esquerdo e o de y ao lado direito. Multiplicamos a equação por menos 1, para que o coeficiente de x² fique igual a 1. Somamos 4 nos dois lados pelo completamento de quadrado. Escrevemos o trinômio na forma de produto notável. Ao lado direito da equação, colocamos o menos 1 em evidência. Isso nos permite escrever a equação em sua forma canônica, e na sua forma reduzida e centralizada no vértice. O que nos dá p igual a menos meio, e vértice de coordenadas 2 e 4. O foco fica com coordenadas 2 e 15 sobre 4. A diretriz, com a equação y constante igual a 17 sobre 4. E o eixo de simetria, com a equação x constante igual a 2. Apresentamos o esboço gráfico dessa parábola. Questão 35. Parábola de equação y² menos 12x menos 12 igual a 0. Esta parábola terá eixo de simetria constante em y, e reta diretriz constante em x. Isolamos o termo quadrático de y.
Devemos perceber que ele já está em forma de quadrado perfeito. Colocamos o 12 em evidência. E escrevemos esta parábola em sua forma canônica. E também, em forma reduzida e centralizada no vértice. Ela tem coeficiente, P, igual a 6, e vértice de coordenadas, -1 e 0. Seu foco fica com coordenadas, 2 e 0. Sua diretriz, com equação, x constante igual a -4. E seu eixo de simetria, com equação, y igual a 0. Apresentamos esta parábola graficamente junto aos seus elementos fundamentais. Questão 36. Parábola de equação, 2x² menos 12x menos y mais 14 igual a 0. Já sabemos que esta parábola terá eixo de simetria constante em x e diretriz constante em y. Remanejamos os termos que não são de x para o lado direito da equação. Dividimos a equação por 2, para tornarmos o coeficiente do x² igual a 1. Somamos 9 nos dois lados da equação para produzirmos o trinômio quadrado perfeito. Escrevemos o produto notável e operamos a soma. Fatoramos o valor meio ao lado direito da equação. E temos com isso a forma canônica para essa parábola. E a equação reduzida e centralizada no vértice. Isso nos dá um coeficiente, P, de valor 1/4, e um vértice de coordenadas, 3 e -4. O foco desta parábola fica com coordenadas, 3 e -31/8. A diretriz, com equação, y igual a -33/8. E o eixo de simetria, com equação, x igual a 3. Apresentamos esta parábola com os outros elementos calculados dela. Se o vídeo te ajudou nos estudos de geometria analítica, e caso queira nos ajudar neste projeto, deixe um like e se inscreva no canal. O nosso canal tem o objetivo de ajudar as pessoas em qualquer nível da matemática. Portanto, se quiser resolução de outros livros de matemática, deixe sua sugestão nos comentários. Agradecemos pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.